Meu nome é João, e em 1997 eu era apenas um fazendeiro como qualquer outro aqui no interior de São Paulo, vivendo tranquilamente na cidade de Porto Feliz. Minha vida sempre foi simples: cuidar do gado, da terra e garantir que tudo estivesse em ordem na fazenda que minha família mantinha gerações. Nunca imaginei que algo tão estranho fosse mudar essa rotina. Tudo começou quando animais começaram a aparecer mortos nas fazendas vizinhas. A princípio, parecia algo isolado, mas a forma como os bichos estavam morrendo era diferente. Eles não tinham ferimentos comuns, não havia sinal de predadores conhecidos da região. O que assustava todo mundo era o fato de que os corpos estavam completamente sem sangue, inteiros, mas secos, como se alguma coisa tivesse sugado cada gota. O primeiro a notar isso foi seu Manuel, que perdeu 3 cabras numa noite. Ele morava a uns 5 quilômetros daqui, então, quando as notícias chegaram, confesso que achei que fosse exagero de fazendeiro, coisa de gente que gosta de aumentar a história. Mas quando outro vizinho relatou a mesma coisa com o gado, comecei a prestar mais atenção. E foi aí que aconteceu comigo. Era uma manhã de sábado, e como sempre, fui verificar o gado logo cedo. De longe, vi uma das vacas deitada no pasto. Pensei que ela estivesse apenas descansando, mas quando me aproximei, percebi que havia algo errado. Ela estava morta, mas não era uma morte normal. Havia algo perturbador naquele corpo. Não havia marcas de mordidas, arranhões ou qualquer outro sinal de ataque. Parecia que toda a vida havia sido drenada dela. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma pista, qualquer sinal do que poderia ter feito aquilo. Não havia nada, nenhuma pegada, nenhum rastro de luta, nada. Era como se algo invisível tivesse passado pela fazenda, sugado o sangue da vaca e desaparecido sem deixar vestígios. Fiquei ali parado, tentando entender, mas quanto mais eu pensava, mais o medo tomava conta. Naquele dia, percebi que o que estava acontecendo em Porto Feliz não era normal. E, no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. Depois daquela manhã, minha cabeça não parava de rodar. Cada vez que eu olhava para o pasto, a imagem da vaca morta voltava com força. Não era só medo, era também a sensação de impotência. Eu tinha que fazer algo. Mas o que? Como um fazendeiro comum enfrenta algo que não pode ver, não pode rastrear? Decidi conversar com outros fazendeiros da região. Fui até a casa de seu Manuel, o homem que tinha perdido as cabras na semana anterior. Ele morava a cerca de 5 quilômetros da minha fazenda, então fui até lá a pé, para esfriar a cabeça. Quando cheguei, encontrei ele do lado de fora, com o rosto sombrio, olhando para o curral vazio. Ele também não tinha respostas. Quando contei sobre a minha vaca e perguntei se tinha acontecido o mesmo com ele, Manuel confirmou. Afirmou que o corpo também não tinha ferimentos e que o sangue havia sumido de forma misteriosa. Enquanto conversávamos, ele soltou que havia histórias de uma criatura que sugava sangue, chamada chupa-cabra. Relatou que, embora nunca tivesse acreditado nisso, agora começava a duvidar. Eu, como ele, não gostava dessas histórias. Lendas e mitos nunca me convenceram, mas os fatos estavam ali. Havia algo estranho acontecendo. A ideia de que fosse o tal chupa-cabra, uma criatura que eu só conhecia de boatos, me parecia absurda. Mas, sinceramente, o que mais poderia ser? Nessa noite, fiquei acordado até tarde, escutando os sons da fazenda. Cada ruído me deixava tenso. Uma coruja batendo as asas no telhado me fazia pular, e o vento assobiando pelas árvores soava como um aviso. E então, por volta da meia-noite, ouvi algo que me fez gelar. Vinha do curral. O som de algo se mexendo, passos rápidos na terra. Corri até lá com a lanterna na mão, mas quando cheguei, só encontrei mais um pato morto. Exatamente da mesma forma. Sem sangue, mas sem nenhum sinal de luta. Eu estava começando a entender que o que quer que estivesse acontecendo não ia parar tão cedo. Alguma coisa estava rondando minha fazenda. E pior ainda, eu não fazia ideia de como enfrentá-la. Nos dias que se seguiram,
Os boatos sobre os ataques se espalharam como fogo em capim seco. Não havia uma só pessoa em Porto Feliz que não estivesse falando sobre o que estava acontecendo com os animais da região. As histórias ficavam mais exageradas a cada dia, e logo a lenda do chupa-cabra começou a tomar força entre os fazendeiros e moradores da vila. As rodas de conversa no armazém e na vendinha da esquina eram sempre as mesmas. Você ouviu o que aconteceu na fazenda do João? O gado do Manuel também foi atacado. O sangue foi todo sugado, sem uma gota deixada. Aquilo me deixava desconfortável. Não que eu fosse contra lendas ou superstições, mas me recusava a acreditar que uma criatura mítica fosse a causa dos problemas. Foi então que decidi conversar com os moradores mais velhos da região. Eles costumam saber de tudo, conhecem as histórias passadas de boca em boca por gerações. Fui até a casa de Dona Maria, uma senhora de quase 80 anos que sempre viveu em Porto Feliz. Ela já tinha visto e ouvido de tudo. Cheguei à sua casa ao cair da tarde, e depois de tomar um café forte e falar sobre o que estava acontecendo, perguntei diretamente: Dona Maria, a senhora já ouviu falar desse tal de chupa-cabra? O que o povo anda dizendo por aí? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas atentos, e sorriu de canto de boca. Me contou que, nos anos 70, os boatos também falavam de uma criatura que sugava o sangue dos animais, mas ninguém nunca havia visto nada concreto. Disse que, com o tempo, os ataques pararam, mas alertou que certas coisas tendem a voltar. O que ela falou me deixou pensativo. O chupa-cabra podia ser só mais uma lenda urbana, mas os animais mortos não eram imaginação. Algo estava atacando o gado, as cabras e até meus patos. As pessoas estavam começando a se armar, com medo de que, além dos bichos, esse algo pudesse atacar as pessoas. E, enquanto as conversas de medo e mistério continuavam, a dúvida na minha cabeça só aumentava. E se, de alguma forma, essas lendas antigas estivessem se misturando com a realidade? Naquela noite, enquanto ouvia o barulho do vento lá fora e o silêncio incomum que dominava o curral, uma coisa me atormentava. Eu ainda não sabia o que estava por trás dos ataques, mas uma coisa era certa. O medo estava começando a se instalar, e ele pode ser tão perigoso quanto qualquer criatura. O tempo passava, e os ataques continuavam. Cada noite trazia um novo mistério, um novo animal morto, sem explicação. Minha fazenda já não era a única afetada. Toda a região estava em alerta. Ninguém dormia tranquilo. As noites, que antes eram apenas silenciosas, agora estavam carregadas de tensão, como se algo estivesse sempre à espreita. Foi então que apareceu Vicente, um caçador experiente que morava a poucos quilômetros da vila. Ele era um homem calado, acostumado com os segredos das matas, e todos na vila o respeitavam. Quando soube dos ataques, ele veio me procurar, acreditando que poderia ajudar. Vicente já tinha enfrentado onças, cobras e até mesmo contrabandistas que cruzavam as fronteiras das terras de fazendeiros. Mas o que ele ouviu sobre o chupa-cabra o deixou intrigado. Enquanto analisava os corpos dos animais mortos, ele admitiu que, embora não acreditasse em monstros, sabia que aquilo não era obra de nenhum predador conhecido. Vicente sugeriu que montássemos guarda nas noites seguintes para tentar pegar a criatura no ato. Eu sabia que seria perigoso, mas, sinceramente, não havia mais nada que eu pudesse fazer. A cada dia, mais animais morriam, e a sensação de impotência me consumia. Concordei com o plano, e naquela noite começamos a vigília. Nos armamos com lanternas, facões e espingardas e nos escondemos perto do curral, entre as sombras das árvores. O silêncio da noite era diferente daquela vez. Não havia os sons normais da fazenda, nada de grilos, nem o vento balançando as folhas. Parecia que até a natureza estava se escondendo do que quer que estivesse prestes a aparecer. Passaram-se algumas horas, e começamos a ouvir ruídos. Primeiro, passos leves, como se algo ou alguém estivesse se movendo furtivamente. Olhei para Vicente, que estava alerta, os olhos fixos no curral. O som foi ficando mais claro, como se algo estivesse se aproximando. De repente, uma sombra se moveu rapidamente entre o gado. Era veloz, quase invisível no escuro, mas sabíamos que estava lá.
Vicente ergueu a espingarda, pronto para disparar, mas a criatura se moveu de novo, sumindo na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu nunca tinha visto nada se mover daquele jeito. Era como se fosse uma sombra viva, se esgueirando por entre os animais. Ficamos parados, em silêncio, tentando decifrar o que havíamos acabado de ver. Vicente olhou para mim, e o que vi em seus olhos não foi dúvida, foi medo. Aquilo que estávamos caçando não era um animal comum. E pela primeira vez, comecei a pensar que talvez o chupa-cabra não fosse só uma lenda. Naquela noite, depois do que vimos, o sono simplesmente não veio. Fiquei acordado, os pensamentos circulando pela minha mente, tentando entender o que havia passado diante de nós. Vicente, que sempre mantinha uma postura firme, parecia abalado. E eu? Bom, eu estava começando a acreditar que estávamos lidando com algo muito pior do que imaginávamos. Na noite seguinte, decidimos fazer a mesma coisa, montar guarda e esperar. Sabíamos que a criatura voltaria. Os ataques estavam se tornando frequentes demais para que fosse só coincidência. Dessa vez, porém, nos preparamos melhor. Além das espingardas, Vicente trouxe armadilhas de metal que ele costumava usar para caçar animais maiores. Colocamos algumas perto do curral, onde a criatura tinha aparecido antes. Era quase meia-noite quando ouvimos os mesmos ruídos. Dessa vez, não havia dúvida, aquilo estava de volta. Ficamos imóveis, respirando com dificuldade, tentando não fazer barulho. As lanternas estavam desligadas para não atrair atenção, e nos escondemos novamente entre as árvores, tentando ficar fora do alcance da visão da criatura. E então, vimos, no meio do curral, perto das vacas, uma criatura de olhos vermelhos brilhava no escuro. Ela se movia de forma rápida, esguia, como um réptil. A pele era de um tom acinzentado, quase verde, e os braços longos e finos faziam movimentos rápidos enquanto se aproximava dos animais. A visão era surreal, como algo saído de um pesadelo. Eu me sentia congelado, incapaz de acreditar no que meus olhos estavam vendo. Vicente reagiu primeiro. Levantou a espingarda e disparou. O som do tiro ecoou pela noite, assustando o gado e fazendo os pássaros noturnos alçarem voo. Mas a criatura foi mais rápida. Num movimento ágil, ela desapareceu na escuridão, correndo para as árvores na beira da fazenda. Corremos atrás dela, mas era como tentar agarrar fumaça. Chegamos às armadilhas, mas nenhuma delas havia sido acionada. A coisa simplesmente sumiu. Olhei para Vicente, que ainda segurava a espingarda, a expressão séria. Pela primeira vez, vi um brilho de incredulidade em seus olhos. Ele murmurou que aquilo que víramos não era deste mundo, e eu não soube o que responder. Estava tão atordoado quanto ele. Ficamos em silêncio por um tempo, tentando processar o que tínhamos acabado de presenciar. A criatura havia nos escapado, mas agora tínhamos certeza de que estávamos lidando com algo real, algo perigoso. A partir daquele momento, a sensação de perigo não me deixou mais. O chupa-cabra, ou seja lá o que aquilo fosse, estava solta, e eu não fazia ideia de como pará-lo. Depois daquela noite, não houve mais dúvida. Algo estava solto em Porto Feliz. O que víamos, aquela criatura, os olhos brilhantes, os movimentos ágeis e predatórios, parecia de outro mundo. E a história do chupa-cabra, que até então era apenas uma lenda repetida entre os mais velhos, agora fazia sentido. Todos na vila estavam em alerta, e o medo já havia se espalhado pelas fazendas como uma epidemia. Vicente e eu voltamos à vila no dia seguinte para relatar aos outros o que tínhamos visto. Reunimos os fazendeiros no armazém, e logo percebi que nossa descrição da criatura apenas alimentava o pânico. Alguns fazendeiros começaram a se armar, e outros cogitavam contratar caçadores de fora. O clima na vila, que já era tenso, se tornava ainda mais pesado com a certeza de que ninguém mais estava seguro à noite. A incerteza se instalava sobre todos nós, mas o que mais me perturbava era a dificuldade de capturar a criatura. Armadilhas pareciam inúteis, os tiros apenas a afugentavam temporariamente,
E, mesmo ferida, ela sempre escapava. Vicente, que sempre foi um homem calmo e prático, estava mais calado do que de costume. Lembro que, ao fim de um desses dias, ele compartilhou sua frustração comigo. Por mais que ele já tivesse caçado todo tipo de animal, aquilo era algo totalmente fora do comum. Nada do que conhecíamos se aplicava ali. Precisávamos agir. A tensão só aumentava, e Marisa, minha esposa, já não conseguia dormir direito. A cada ruído à noite, eu sentia seu corpo estremecer ao meu lado, esperando o pior. E os animais? Eles pareciam pressentir algo. Nossos patos foram desaparecendo um a um, e o medo de perder todo o gado nos corroía. Eu sabia que, se não encontrássemos uma forma de deter a criatura, o pior ainda estava por vir. As noites eram longas demais. A sensação de impotência crescia em mim, mas Vicente não desistia. Ele sugeriu que mudássemos de estratégia. Se não conseguíamos capturar a criatura, precisaríamos matá-la de vez. E, apesar de meus receios, concordei. Era arriscado, mas o que mais poderíamos fazer? Armamos o curral com mais armadilhas do que antes. Vicente trouxe espingardas mais pesadas e preparamos uma das vacas como isca. Naquela noite de lua cheia, eu senti uma tensão maior do que nunca. As sombras pareciam mais densas e o silêncio era esmagador. Ficamos nas sombras, aguardando o momento. Horas se passaram até que ouvimos os mesmos passos leves, furtivos. O brilho dos olhos vermelhos da criatura me paralisou. Ela se movia rápido, quase flutuando até a vaca. Vicente foi o primeiro a reagir, disparando contra o peito dela. O som do tiro ecoou pelo campo, e a criatura soltou um grito que fez meu sangue gelar. Ela tentou fugir, mas estava ferida. Vimos o sangue pingar no chão enquanto ela se afastava para a mata. Sem hesitar, corremos atrás. A floresta à noite era traiçoeira, mas seguimos as marcas de sangue e os ruídos de sua respiração pesada. Finalmente, a vimos encostada em um tronco, tentando se recuperar. Seus olhos ainda brilhavam no escuro, mas agora havia dor ali. Sabíamos que ela estava encurralada. Foi quando a criatura saltou em nossa direção. O ataque foi rápido demais. Ela derrubou Vicente no chão com uma força descomunal, arrancando a espingarda de suas mãos. Ele lutava com todas as suas forças, mas parecia impossível se livrar das garras afiadas da criatura. Em um impulso de desespero, puxei meu facão e o cravei na lateral da criatura. Ela gritou, me empurrou contra uma árvore e recuou. Vicente, mesmo ferido, pegou sua arma e disparou novamente, acertando a cabeça da criatura. Ela cambaleou, os olhos ainda brilhando. Por um momento, achei que ela cairia ali, morta. Mas, para nossa surpresa, mesmo gravemente ferida, a criatura se levantou e, num último esforço, desapareceu na mata. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Eu estava ofegante, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sabíamos que a criatura estava ferida, mas ainda viva. Voltamos à fazenda exaustos, feridos e abalados. Vicente, com arranhões profundos, estava visivelmente abalado, mas manteve a postura. Eu, por outro lado, não conseguia me livrar da sensação de que aquilo ainda não havia terminado. Nos dias seguintes, o alívio foi temporário. Os ataques cessaram, e a vila começou a voltar ao normal. Os fazendeiros, aliviados, voltaram a cuidar do gado, e as crianças voltaram a brincar nas ruas. Entretanto, eu sabia que não estava tudo bem. Embora eu tentasse retomar a rotina, as noites continuavam inquietas. Marisa percebia minha angústia, e cada som no curral me fazia reviver o medo daquela noite. Algo dentro de mim sabia que a criatura não havia sumido. Uma sexta-feira à noite, tudo parecia calmo, até que ouvi novamente aqueles passos leves e o rosnado ameaçador. Corri para fora, com a espingarda em mãos, e quando cheguei ao curral, vi as marcas de garras frescas na cerca. Aquela criatura, ou outra como ela, estava de volta. O ciclo recomeçava, mas, estranhamente,
Dessa vez ela não atacou. O tempo passou, e sem explicações, os ataques cessaram. Será que a criatura voltará? Não sei. Mas o medo continua à espreita, tão presente quanto antes.